Então, gente, olha, eu gravei a revisão da semana 1 e semana 2 hoje de manhã. E aqui na semana 3 e semana 4, que eu vou fazer revisão com vocês, né? Enquanto ninguém me pergunta, né? Ah, eu quero um tal exercício da lista tal, né? Eu quero que o senhor faça, professor. Aí tudo bem, eu interrompo e faço o exercício, né? Mas enquanto ninguém me escreve ou fala, né? Pode até falar. São poucas pessoas, exatamente agora só tem 22 alunos, né? Então, assim, não, apesar que o primeiro slide é esse, né? O essencial aqui, né? Da teoria, né? Porque metade dos alunos querem teoria, né? O essencial é saber que existem fenômenos de rede, por exemplo, que é o espalhamento de notícia, né? Como se dá o espalhamento de notícia numa rede social? Ele se dá bastante rapidamente, né? E um dos algoritmos de busca que melhor reproduz isso é a busca em largura, né? Tanto que no final da busca você sempre vai ter do vértice de origem, que aqui no caso foi tomado como A, né? A qualquer outro vértice que vai ser resultado da busca, o caminho percorrido foi sempre com o menor número de passos, né? Então aqui, por exemplo, com um passo foi o B e o C, com 2 passos o D e o E, né? Com 3 passos, né? Tá tranquilo, né? 4 passos também. Agora chega no momento que não é tão tranquilo, né? Que pode gerar uma dúvida em vocês, né? Porque você pode pensar assim, e agora, né? Eu vou fazer o G, né? Completando, né? O meu caminho do A até o G eu continuo e chego no I, ou eu faço do A até o L e continuo no I. O número de passos vai ser o mesmo, né? Note aqui que vai dar 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também vai dar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, por que eu não ligo o H com J? Porque a árvore não tem ciclo, tá bom? Então você não pode ligar. A árvore não tem ciclo. Então, assim, na busca em largura clássica, é de fato opcional, é uma opção. Mas pode ser que muitos de vocês, um queira fazer exercício com o outro, né? Você quer se encontrar com um colega para fazer. Se você quiser uma resposta única, você pode adicionar aquele critério de ordem alfabética, que eu sigo muito, né? Colocar tudo em ordem alfabética. Então, por exemplo, né? Se você colocar na ordem alfabética G, H, I, J, K, L, então o L vem depois do I, não vem antes, né? O I é que vem depois do G, então eu vou colocar que daqui do G eu vou para o I, entendeu? Mas na busca em largura clássica você não é necessário. De qualquer maneira, uma coisa é verdade. O número de passos do A até o I para chegar no I foi o menor possível. Realmente não tem como chegar do A até o I com menos de 5 passos, né? Se você, por exemplo, fizesse um outro caminho A, C, E, H, J, L, G, I, vai dar mais passos, entendeu? Então, se der mais do que o mínimo, então não é busca em largura. A busca em largura é sempre com o menor número de passos, tá? Preste bastante atenção, que isso é uma característica que eu pediria, na teoria eu pediria, uma pergunta de teoria, assim, né? Uma característica, assim, 100% segura na busca em largura é essa aí, né? Aí, e por isso que a busca em largura é tão usada, né, para simular espalhamento de notícia em rede social, né? E assim, tem detalhes, como eu falei para vocês, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu estou pulando aqui slides, porque para mim o mais importante é vocês gravarem isso, né? No que ela é usada, né? Por exemplo, espalhamento de notícia numa rede social, que isso acontece com relativa rapidez.
Você pode confiar 100% que vai acontecer que nem uma busca em largura? Não, não é verdade. Né? É uma maneira aproximada de você avaliar como ocorre o espalhamento de notícia. Né? Porque, né, existem pessoas de tudo quanto é tipo. Eu, por exemplo, né, quando eu vejo que alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu falo, tá aí. Uma hora eu vejo. Eu não tenho, né? Eu não tenho nenhuma ansiedade de ver que notícia que é. E mesmo que eu veja, que eu leio, certo? Aí não passo adiante. Certo? Então, assim, veja bem, né? O modelo ideal, ele é só uma aproximação do modelo real, né? Muita gente não tem aquela ansiedade de, né, ver a notícia e repassar. Muita gente que nem eu, né? Quantos são que nem eu, certo? É impossível saber, né? Então, uma das coisas até hoje muito misteriosas, né, é descobrir as preferências do consumidor. É muito curioso isso. É sempre um mistério, né? E às vezes, né, empresas apostam, né, em produtos que estão dando certo e de repente o interesse assim desaparece. As pessoas não têm mais interesse, né? E é muito difícil, né, estudar isso. É muito difícil, né, saber o que aconteceu, né? Então, mas eu como consumidor, assim, por exemplo, se tem um produto que eu gosto muito, né? Mas um belo dia eu compro o produto e ele não tá tão bom, né? Mudaram a fórmula. Isso é muito comum, né? Tinha um iogurte de que eu gostava muito, né? Aí a primeira vez que eu comprei e fui provar, percebi que mudaram a fórmula, nunca mais comprei. Nunca mais. Nem sei se voltaram a usar a fórmula antiga, que era a fórmula gostosa, né? Aquela de que eu gostava. Mas acabou. Não compro mais, entendeu? Então olha só, né? E isso é uma jogada que pode dar certo, né? Eu posso ser um ponto fora da curva, chama-se ponto fora da curva, né? Eu não me comporto como a maioria dos consumidores, né? Mas mudou uma coisinha, não é o iogurte exatamente do jeito que eu queria, não compro nunca mais, certo? Nem sei se voltaram a fazer. Também depois nunca mais vi aquele iogurte lá. Certo? Então pode ter saído de linha mesmo, né? Então, assim, mas eu posso ser um ponto fora da curva? Será que a maioria dos consumidores faz assim? Porque realmente é um truque, né? Você lança um produto muito bom, com a qualidade muito boa, as pessoas vão comprando, e depois muda a qualidade, né, para produzir assim, mais barato. E a maioria continua comprando e não percebe que mudou, né? Você não prestou atenção, né? Mas para produto assim alimentício, né? Eu sou muito chato mesmo, né? Então assim, mas eu sou um tipo de consumidor, né? Eu posso ser assim uma minoria ali, então, né? Para quem assim empresas que precisam trabalhar com um grande volume de vendas, né, elas não vão considerar a minoria, né? E note aquilo que eu falei, ó, a árvore não tem ciclos, né? Que nem aquela hora que eu falei assim, ó, por que eu não vou ligar o H com o J? Porque senão vai formar um ciclo. A árvore não tem ciclo. Tome cuidado que a árvore de busca, seja em largura, né, seja em profundidade, que você já conhece, mas eu vou revisar, e do Dijkstra também, não pode ter ciclos, né? Então, assim, o ciclo é um caminho, né? No qual, partindo de um vértice, você consegue voltar nele, tá certo? Então, é diferente de um fechamento, né? Porque tem até, na primeira lista, tem até uma pergunta, pegadinha, né? Oi, alguém tá me fazendo uma pergunta, né? Oi, certo. Pode escrever no chat, porque na verdade eu acho que eu coloquei no volume máximo, mas às vezes, né, a pessoa tá com um microfone com defeito, alguma coisa, né? Então pode escrever no chat. Eu já cheguei a atender uma aluna
acho que foi ontem, né? Foi no horário de atendimentos. E eu falei assim, não, pode, você está sozinha no atendimento, pode falar, né? Aí ela me explicou que ela não tinha microfone, né? Então, mas tudo bem, então, graças a Deus a janela do chat funcionou muito bem. Então, enfim, né? O ciclo é isso. Saindo de um vértice, você pode voltar nele, tá certo? O ciclo não é a mesma coisa que fechamento, não. Porque você pode ter, por exemplo, aquela gravata borboleta, né? Então, dois vértices aqui de cima, né? Chegando em dois vértices embaixo, um grafo orientado. Se ele é orientado, se parte de cima chega embaixo, você não pode voltar, né? De nenhum vértice saindo dele você pode voltar. Às vezes você não pode nem sair dele, porque, né, os de baixo são só vértices de chegada. Então o que acontece? Aquilo lá é um fechamento, mas não é um ciclo, porque aí é grafo orientado. E essa é a sutileza da última perguntinha lá da lista 1, né? Então, continuando aqui, conectividade, né? A gente já viu conectividade, tem até aquela definição, grafo minimamente conexo, aquele do qual se você tira uma aresta, você desconecta, né? Se você olhar só para o grafo aqui da esquerda, se você tirar a aresta entre H e J, você não desconecta. Ou a aresta entre E e J, você não desconecta. Então, esse aqui não é minimamente conexo. Esse aqui também não é. Mas, assim, você poderia considerar que isso aqui é um único grafo? Você poderia, né? Você poderia considerar, por exemplo, né, que são dois grupos, né, ainda sem uma interação, né? Quem estuda biologia, né, ela, assim, estuda a evolução também, acaba estudando assim, contato entre grupos, né? Certo? Porque grupos de animais eles podem começar, né, a entrar em contato um com o outro, né? E daí gerar uma nova subespécie, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o tigre e leão, eles podem se cruzar, né? Então, mas assim, em geral, o resultado do cruzamento são animais estéreis, né? Por exemplo, cavalo e jumento, eles podem se cruzar, né? Que dá mula, né? Muar é o masculino da mula. O muar mas geralmente é muito difícil. Já aconteceu, né, de mula e muar, né, conseguirem, né, procriar, mas em geral esses cruzamentos são estéreis. Mas assim, quem estuda biologia, né, evolução de espécies, você pode até considerar dois grupos, né, de animais parecidos que começam a entrar em contato e eles começam, né, a miscigenar, né? Isso, então depois eles vão formar um grafo único. Quando começa uma miscigenação entre aqueles animais, né, de espécie muito parecida, muito próxima, né, aí você acaba unindo o grafo. E também o grafo pode ser desconectado também, né? Por exemplo, né, às vezes, né, placas tectônicas, né, assim, terremotos, tal, eles acabam separando uma península, ela acaba se separando do continente e vira uma ilha, né? Então existe um documentário muito curioso sobre a ilha de Madagascar, né? A ilha de Madagascar tem alguns animais que você só encontra naquela ilha e acredita-se, mas eles são muito similares, ainda tem muita similaridade com animais do continente, então acredita-se que Madagascar ela era conectada à África, né? Antes de ser uma ilha da África, havia uma conexão ali e por algum movimento tectônico, né? Aquela separação ocorreu, né? Isso aí, assim, há milhões de anos, né? Mas esses documentários, assim, na internet, quem gosta de biologia, né, evolução de espécies, vai ter bastante material, né, assim, para poder
estudar, né? Assim, dependendo do que você quer estudar em biologia. Assim, acredito que a maioria de vocês quer fazer computação, mas até hoje na UFBC, sempre que eu perguntava para os alunos, né, em sala de aula, sempre tinha um grupo de alunos lá que era assim, já tinha decidido, já ia fazer biologia, né? Então, nossa, que curioso. Será que se eu pedir slideshow, start from current slide, a figura fica mais nítida? Isso, ela ficou mais nítida. Então, agora tem outro tipo de busca, que é a busca em profundidade. E qual que é a utilidade da busca em profundidade? Aí a utilidade dela não é propagação de notícias, mas é ordenação, né? Então, assim, aí você fala assim, mas detecção de ciclos, né? Isso aí, eu olhando o grafo eu faço. Mas quando você estuda aqueles grafos gigantescos, né? E aí é só software mesmo, né? Que nem o GEF, ele vai poder manipular, porque são muitos dados, né? Não dá pra gente, né? Então ele vai detectar todos os ciclos para você. Pode até marcar, né? E com uma cor diferente. Então, assim, e ordenação topológica, já cheguei a explicar em outro vídeo, né? Ela é justamente para você descobrir a sequência ótima de fazer uma série de tarefas. Há momentos em que você pode fazer essas tarefas em paralelo. Há momentos em que não, né? Para continuar você depende de algo estar pronto, né? Então a busca em profundidade ela é ótima para isso. Só que o resultado da busca em profundidade depende muito da lista de adjacência, né? Então nós tínhamos visto antes matriz de adjacência, que é uma maneira de você representar grafo. Outra maneira é a lista de adjacência. Então, para garantir que se você for fazer o exercício com um colega, né, e vocês vão comparar o resultado, para garantir que vai dar o mesmo resultado, de fato. Então, eu aconselho a fazer uma lista de adjacência toda em ordem alfabética, né, dos vértices. Ou então ordem crescente, não precisa ser ordem alfabética, ordem crescente, tá? Porque os vértices às vezes podem ser números, 0, 1, 2, 3, então coloca tudo em ordem crescente. Então, isso aqui, você pode até pensar que é um monte de trenzinhos, né? E cada um desses vértices aqui é uma locomotiva, né? E o vértice A, ele se liga aos seguintes vértices que vão estar listados, né, à direita. Aí esses também, colocar na ordem alfabética, o B vem antes do C, o A vem antes do D, né? O C vem antes do H, vem antes do J, colocar assim. E prestar bastante atenção que na lista de adjacência não é que o B está ligado no C, não está mesmo, né? Se você for ver, o B não está ligado no C, não está. É porque a lista de adjacência é assim mesmo, né? Na verdade é como se o A pudesse puxar o B e o C, né? Se você falasse assim, o A é como se fosse um cabo puxando esses dois aqui, né? Mas porque é lista, eu inventei aquela história do trenzinho, né? Então, vou colocar na ordem alfabética, vem o B antes do C, o A antes do D, né? Se bem que isso que eu coloquei não é, né, assim, não é uma obrigatoriedade. Você não é obrigado em colocar em ordem alfabética. Você não é aqui na vertical, nem obrigado a colocar em ordem alfabética aqui na horizontal, também não. E, portanto, o resultado da busca em profundidade depende muito da lista de adjacência que você está usando. Depende muito, tá certo? Então, assim, eu poderia até dizer que a quantidade possível de resultados em busca de profundidade é muito maior do que em busca largura. Na busca da largura você tem, né, respostas que não são únicas, é só retirar essa história da ordem alfabética, né, ordem crescente. Mas a busca em profundidade, cada lista de adjacência dá uma árvore diferente, tá certo?
Então, e essa lista de adjacência ela é montada de acordo com um plano de obtenção de um resultado final, né? Eu dei um exemplo muito simplesinho, né, de quando você se veste de manhã para ir para o trabalho, né? Então, assim, você vai colocar a meia primeiro, né, depois colocar o sapato. Você não vai colocar o primeiro sapato, depois vai colocar a meia. Então você tem que ordenar isso, que é ordenação topológica, né? Mas nada te impede de colocar a calça primeiro, depois a meia e depois o sapato. Você não tem que colocar a meia depois a calça. Então tem certas coisas que a ordem, né? Eu coloco primeiro a meia, depois a calça e depois o sapato, ou coloco a calça, depois a meia, depois... Tem certas coisas que não precisa ser numa ordem rígida, rigorosa. Por isso que esse negócio de colocar em ordem alfabética é apenas para que vocês usem a mesma lista de adjacência na hora de fazer o exercício, né? E quem tentar, assim, opa, tem gente tentando entrar ali. E quem tentar algumas vezes fazer com lista de adjacência e perceber que não precisa escrever, porque você leva um certo tempo, para fazer e depois fazer a busca, aí você pode usar aquela história do trenzinho, né, que eu acho que, né, ficou bom para muita gente, mas eu posso fazer mais exercícios. Quem tiver dúvida, ainda não conseguiu entender essa história do trenzinho, no último caso, faz a lista de adjacência, faz. E tem até um vídeo meu lá no YouTube, né, em que eu faço na prancheta, eu faço na prancheta, né? Essa lista de adjacência eu faço na prancheta, essa que está no slide. E depois eu faço a busca desse grafo aqui, ó. Eu faço, né? Eu acho que não é desse, é do outro lá atrás, é desse aqui, quer ver, ó? É desse grafo que eu faço, é desse aqui, não daquele lá. Aquele lá tem letras, é que aqui a letra vai até o L, né? Esse aqui, a letra, aí tem mais aqui, né? Tem MNO. Não, então aqui também aqui não tem MNO. Então eu faço tudo naquele vídeo. Qualquer dúvida, dá uma olhada. E fazendo a busca em profundidade, usando a lista de adjacência, você obtém isso aqui, ó, tá certo? E daria algo muito diferente se eu não tivesse com a ordem alfabética, se eu trocasse, né, ou usasse uma ordem qualquer, tá? Muda muito mesmo, tá? Então não dá para fazer afirmações que nem aquela afirmação que é 100% segura. Busca em largura do vértice de origem até qualquer vértice do resultado da busca é sempre o menor número de passos. Aqui não dá para afirmar nada. Pode acontecer de tudo que você imagina, certo? Porque a ordenação topológica, que é um dos objetivos principais da busca, né, na verdade é uma sequência de atividades. Em alguns momentos, uma pode fazer antes da outra, não importa muito a ordem. Em alguns momentos você pode fazer em paralelo, né? Então, tudo depende de como você está planejando fazer aquela atividade. E rotas de entrega, né? Aí é uma introdução, né, na teoria para chegar no Dijkstra, tá? Então, aí é a única a única vez, né, na semana 3, essa é a única vez na semana 3 que a gente acaba usando mesmo os valores de arestas, né, que são esses pesos. Então, todos os grafos aí da semana 3 que estão na pasta percursos, você não usa os pesos para busca de largura, busca de profundidade. Você não usa. Você usa para o Dijkstra, que são os caminhos de custo mínimo, né? Então, assim, o Dijkstra é um algoritmo que se chama algoritmo, eu chamaria de algoritmo voraz ou devorador, tá? Em inglês é greedy. E assim, quem for seguir ciência da computação vai chamar de algoritmo guloso, mas eu não acho bizarro isso, né? Mas tudo bem, tá?
Então, como é que ele funciona? Ó, vamos dar um exemplo. O exemplo é esse aqui. Ó. Esse aqui, o exemplo. Só que esse grafo aqui não é orientado, viu? Você pode ter grafo orientado. Aí não dá para ir em qualquer direção que você quer, não. Tá? Então, o que vai acontecer? Você marca os pesos nas arestas. E por enquanto você não saiu do A. Você vai começar a sair do A e você quer pagar o menor possível, né? Para chegar a cada vértice em particular. Então, assim, você parte do A de duas maneiras possíveis, né? Indo para o B e indo para o G aqui. Mas aqui deu mais barato, então eu vou continuar onde está mais barato. Eu vou continuar onde está mais barato, né? Eu não vou continuar aqui porque eu já paguei 5. Às vezes, dando a volta, a soma dá menos que 5. Aí eu dispensaria esses 5, pegaria uma volta, né? Que em número de arestas é maior, mas em preço vai ser menor. Não vai ser o caso aqui, né? Mas, por exemplo, vamos supor, se você soma 2, 1 dá 3, 3, 6, mais 3, 9. Se aqui custasse 10, aí eu apagava isso aqui e ficava só com essa volta toda dando 9, entendeu? Mas aqui custa 5, então vou deixar. Enquanto eu estou no mais barato, continua. Tá? Enquanto você está pagando menos aqui, continua por aqui. Aí tem um momento, ó, tá vendo? Ó, 4 é a soma 2, 1, 1, 4. Né? Ainda é menor que 5, então vamos continuar aqui. Aí chegou aqui, epa, deu 6, mais que 5. Agora é hora de decidir, entendeu? Então agora é o seguinte, ó. Eu gasto 5 aqui, gasto 6 aqui, deu mais. Só que a questão é a seguinte, eu preciso continuar, né? Será que vale a pena para chegar nesse aqui, que é o F, tá? Será que vale a pena colocar essa aresta, ou eu poderia vir por aqui, seria mais barato? 5, 8, mais 1, 9. Não, vai dar mais que 7. 9 vai dar mais que... Então, vale a pena colocar aqui, tá? Mas aqui, agora, assim, né? Porque aqui dá 5 mais 3 já dá 8 mais que 6. Já dá mais que 6, né? Mas, por exemplo, se aqui fosse 1, 5 mais 1 dá 6, né? É que aqui você não vai marcar porque forma um ciclo, né? Aí daria igual. Aí, se fosse 1, você poderia deixar 5 e 1 aqui com G e E e não marcar esse 2. Você poderia fazer isso também, né? Quando dá o mesmo valor, né? Então, em algumas situações, a busca de Dijkstra, ela não dá uma árvore única. Aí, entendeu? Aqui, se fosse 1, se custasse 1, por exemplo, ó, vamos supor que isso aqui custasse 1, né? Aqui deu 4. E aí somando dá 6, mais que 5, né? Mas se aqui custasse 1, é que eu poderia fazer G e E dando 6. Aí eu não marcava esse 2 aqui. Pode ser, né? Então, o Dijkstra, ele nem sempre vai dar uma resposta única também, viu? Então, é bom pensar nisso, né? Que isso é importante. Então, para terminar esse exercício, tranquilo, né? Aqui. E essa aqui, na verdade, você acaba não usando, né? Porque ela vai encarecer indo para cá ou indo para cá. 6 mais 3 vai dar 9. Então, aí termina a busca, né? E aí, termina a revisão dos slides da semana 3. Eu vou fazer uma pequena pausa, né?